na minha opinião, poderia destacar um dos problemas que penso que é a desvalorização das áreas da pedagogia e da didática. Não quero com isto dizer que os saberes ou o conhecimento científico de uma área específica, por exemplo, da matemática, não seja uma dimensão importante. É, de facto, uma dimensão essencial na formação de um professor. Mas, a par desta, tem de existir também o desenvolvimento de saberes, competências associados às questões da pedagogia e da didática, pois são, sem dúvida, imprescindíveis na construção e implementação de processos de ensino-aprendizagem capazes de responder ao sucesso de todos os alunos. A falta de docentes especializados nas didáticas específicas de cada área da docência. Dou-lhe um exemplo muito particular, meu, da FCUP. Nós na FCUP temos apenas um docente de carreira de didática da matemática e felizmente este ano podemos contar com a colaboração de uma docente professora auxiliar convidada, porque aumentou o número de alunos e foi preciso de facto essa ajuda. Um dos problemas que atualmente enfrentamos tem que ver com o subfinanciamento das instituições do ensino superior, porque isso naturalmente afeta as possibilidades de formação. Para além disso, há outras questões que estão a jusante da formação, mas que são também importantes, nomeadamente a necessidade de tornar mais apelativa a profissão, tornar mais atrativa a profissão, e isso passa necessariamente também por mudar um pouco a imagem que se criou dos professores ao longo dos últimos anos. Os alunos de hoje são muito diferentes, o perfil de saída dos alunos também ele é diferente, as questões da multiculturalidade, da inclusão, da diversidade, as novas tecnologias ao serviço da educação, assim como a diversidade dos contextos escolares, obrigam a que, de facto, os novos professores tenham que ser formados com capacidades para poder intervir nestes contextos tão diferentes. Outro desafio é encontrarmos orientadores cooperantes com o perfil e o know-how adequados a esta missão, porque as condições de trabalho que eles têm não são boas, não são aliciantes do ponto de vista do horário, até de contrapartidas, seja do Ministério, seja até da própria Universidade. O conhecimento do conteúdo do que vão ensinar continua a ser fundamental. No entanto, há obviamente algumas competências que também neste momento são requeridas para os novos professores. Penso que eles devem ter uma capacidade crítica e reflexiva muito grande, associada à capacidade de investigar e de analisar os seus contextos específicos, de modo a poderem tomar as melhores decisões naquilo que vão encontrar no seu terreno profissional, que neste momento também é muito diversificado. O desenvolvimento de competências de um professor investigador, ou seja, um professor deve ser capaz de investigar sobre a própria prática, bem como as problemáticas do contexto onde atua, e deste modo poder contribuir com ações de melhoria que de algum modo sejam fundamentadas, sustentadas em processos de investigação. Competências, conhecimentos que os ajudem nas atividades fundamentais do professor, planificar, conduzir e refletir sobre as aulas. Atender a aspectos como a integração das tecnologias ao serviço da aprendizagem, a avaliação ao serviço da aprendizagem, a articulação entre domínios de aprendizagem, etc. Tudo isso são aspectos que devem ser contemplados na formação inicial, aos quais se pode juntar e deve juntar aspectos de formação educacional mais geral, porque os que eu mencionei são mais específicos, da psicologia, da organização escolar, de desenvolvimento curricular. Fala-se muito das competências do século XXI, algumas já são do século XX, mas continuam presentes, o pensamento crítico, a necessidade de reflexão, a necessidade de resolução de problemas ou a capacidade de resolução de problemas, mas também os desafios tecnológicos, a competência em línguas, em várias línguas, são também outras competências a desenvolver e também duas dimensões que para mim são fundamentais, uma delas a dimensão ética e a outra a dimensão da empatia, que é importante criar no professor. O
nosso plano curricular, eu considero, dentro do modelo adotado pela FECUP, considero adequado. Mas pode-se sempre fazer melhor. E pode-se fazer melhor, por exemplo, aproximando os conteúdos de certas unidades curriculares às realidades da escola, às necessidades dos professores no terreno. Por exemplo, conteúdos de matemática, podemos fazer melhor ao aproximá-los mais da matemática escolar. Conteúdos das disciplinas de tecnologias, conseguimos fazer melhor ao aproximá-los mais da necessidade de uma verdadeira integração da tecnologia ao serviço do ensino e da aprendizagem dos alunos e não tecnologia pela tecnologia. Pensando especificamente no modelo de formação, eu creio que ele permite formar professores com qualidade, na medida em que é um modelo que mobiliza várias componentes de formação, nomeadamente a área da docência, as didáticas específicas, a formação educacional geral e a prática de ensino supervisionada. Nessa medida, creio que sim, e precisamente a este nível da prática de ensino supervisionada permite também que se crie uma articulação progressiva entre a formação, entre a dimensão teórico-prática da formação e a formação em exercício, portanto o estágio, e acho que essas condições estão criadas neste momento. Há maiores dificuldades em mestrados de 3 valências, por exemplo, para primeiro ciclo e para professores de 2 áreas do segundo ciclo, porque é preciso tratar muitas especificidades, mas de uma forma geral parece-me que sim. A relação entre o terreno da formação e o terreno da profissão deve começar logo desde o início do primeiro ano do currículo. Eles devem estar numa articulação muito forte. Os estudantes têm que começar a perceber nas suas aprendizagens, têm que lhe dar logo significado e associá-las àquilo que é a profissão, àquilo que vão desempenhar. E, portanto, a integração do currículo aqui é determinante em todas as áreas, entre o primeiro e o segundo ano e aquilo que eles vão exercer na profissão. Têm de ser relações de qualidade, em primeira instância, daí a importância também da seleção adequada dos centros de estágio. Têm de ser relações de cooperação, de colaboração, têm de ser também relações de proximidade, de trabalho constante e próximo entre professor supervisor, professor cooperante e professor em formação. Mas os orientadores cooperantes não têm condições da tutela para poderem fazer um trabalho mais digno, não é mais digno, mas é mais condizente com aquilo com a missão que têm, que é uma missão que lhes dá muito trabalho. Não há também grandes contrapartidas da universidade, há aquilo que nós conseguimos oferecer e que não é muito, e portanto penso que vai ser muito importante que a tutela valorize estes profissionais que são essenciais na formação educacional, na formação inicial de professores, que os valorize, que lhes dê horas no seu horário para eles poderem trabalhar, que lhes dê algumas recompensas pelo trabalho que realizam, mas as universidades devem continuar a poder convidar esses orientadores cooperantes, porque nós conhecemos melhor os seus perfis e conseguimos garantir uma qualidade maior. Quer as escolas cooperantes, quer as universidades têm que estar em sintonia relativamente aos objetivos, têm que falar as mesmas linguagens e, portanto, têm que se colocar de acordo relativamente ao perfil de professor que querem formar hoje em dia. A formação inicial de professores deve, sobretudo, melhorar a sua articulação com o contexto de atuação. E, neste sentido, penso que é essencial, por exemplo, ao nível dos mestrados, dar maior valorização a unidades curriculares nas áreas da pedagogia e da didática, aumentando, por exemplo, o número de horas que lhes são atribuídas ou até mesmo o número de unidades curriculares nessas áreas. E ainda nesse âmbito penso que é fundamental assegurar que essas unidades curriculares sejam de facto lecionadas por docentes especialistas da área. Constitui-se uma rede sólida de escolas cooperantes, porque de facto são o garante para o sucesso da profissão, porque a profissão aprende-se na profissão.
Por outro lado, um reforço também dos recursos humanos ao nível das instituições do ensino superior, de modo a poderem acompanhar os estudantes ao longo de todo o seu percurso, nomeadamente o percurso nos estágios nas escolas. Por último, um reforço da componente ética da formação inicial. Os estudantes, os futuros professores, têm que perceber claramente a importância da sua profissão, porquanto vão ajudar a formar pessoas. Melhorar a imagem pública do professor, que se tem degradado por fatores, parece-me a mim, externos ao longo dos últimos anos, e é importante reabilitar essa imagem. Isto está jusante da formação de professores, mas influencia. Depois, outras questões, modificar as condições de acesso aos mestrados profissionalizantes. Atualmente, para o primeiro e segundo ciclo, para professores de primeiro e segundo ciclo, apenas a licenciatura em Educação Básica permite esse acesso. Era importante repensar essa questão. Repensar também o modo como as formações pré-Bolonha podem também dar acesso a esses mestrados. Melhores condições de trabalho para os orientadores cooperantes, claramente. Condições que lhes permitam fazer um trabalho com qualidade, ainda mais qualidade, e que não faça depender essa qualidade da sua dedicação, do seu empenho, da sua carolice, porque de facto é isso que os move de momento. Sobretudo, gosto de vocação. Acredito que sem isso não se pode vir para este curso. Acho que não existem mais razões propriamente possíveis, porque nós vamos estar a trabalhar com pessoas, vamos estar a trabalhar para o seu desenvolvimento e também o seu desenvolvimento enquanto cidadãos. O que me levou a frequentar o curso de formação de professores foi precisamente querer ser professor. E o que é que me motivou a querer ser professor? Primeiro, eu sempre gostei do contacto com pessoas mais novas do que eu, e durante a minha vida escolar os meus colegas viam-me como um exemplo e sempre me perguntavam para eu lhes explicar a matéria. Acho que foi aí que começou a nascer esse gosto. Em geral é um balanço positivo, mas ainda assim há alguns pontos que não são tão bons. Por exemplo, nós temos algumas cadeiras que eu acho que o potencial não está a ser totalmente aproveitado e que os conteúdos que nós aprendemos não são muito relevantes para a nossa formação e que, portanto, poderiam ser melhorados. Mas, por outro lado, temos contacto com professoras que ou trabalharam ou trabalham mesmo na escola, a ensinar crianças de terceiro ciclo e jovens de secundário. E acho que esse aspecto é muito positivo porque as pessoas têm contacto com a realidade da escola. Assim, eu acho que há sempre melhorias a fazer, as pessoas têm tentado atualizar ano para ano as melhorias que têm de ser feitas, mas acho que tem sido um balanço bastante positivo e tem enriquecido imenso, principalmente porque nós temos um contacto direto com os alunos nas escolas que têm protocolo. Faço um balanço bastante positivo, quer a licenciatura como os mestrados são bastante exigentes e a oportunidade de estagiarmos desde o segundo ano da licenciatura é uma mais-valia, de entrarmos em contexto desde muito cedo. Somos também sempre incentivados a tomar a postura de professores investigadores, sobretudo no mestrado, que é uma mais-valia para a evolução da profissão. Eu acho que conseguir adaptar-nos a realidades totalmente diferentes, que podem mudar tanto se mudarmos de escola, se mudarmos de turma, às vezes até de período para período pode ser uma realidade completamente diferente, e trabalhar com colegas de outras áreas ou até na nossa área. O principal desafio que elenco é motivar os alunos para a aprendizagem, essencialmente, criar novas formas de chegar a todos os alunos e diversificar o ensino. Efetivamente, contribuir para o sucesso escolar das crianças com que vou lidar. Os grandes desafios, penso que estão relacionados com a grande diversidade de contextos sociais, económicos e culturais que a escola apresenta, seja a nível de colegas docentes e até, mais importante, de alunos. E penso que outro grande desafio é encontrar uma abordagem correta para uma determinada turma e que sirva de forma adequada a cada aluno, de forma individual. Motivar os alunos, já que no meu caso concreto motivação não me falta, portanto há que passar essa motivação para os alunos. Depois, acho que criar empatia,
para facilitar a relação pedagógica. E acho que talvez assim o maior desafio será colocar aquilo que sou e aquilo que aprendi no que faço, ou seja, colocar competências pessoais, competências científicas ao serviço das aprendizagens dos alunos. Honestamente sinto-me preparado, porque lá está, como já disse, é aquilo que realmente quero fazer, mas tenho consciência que vai ser uma constante aprendizagem. Não encaro isto como um fim, mas como o início de uma nova etapa